essa aqui é a gravação inicial, né, de boas-vindas, de apresentação do curso. Eu sou a Luciana Sanches Mendes, coordenadora do curso, estou aqui com o Elton Pereira, que também vai se apresentar. Eu fiz aqui uma divisão de como que a gente vai fazer essa apresentação. Na apresentação da gente, a gente vai falar primeiro da gente, quem é a gente, quem são os coordenadores, né, quem são a coordenadora e o tutor, né, dessa disciplina. Nesse momento, Elton, fique à vontade para dizer quem é você como pesquisador na UF, qual é a sua história com a linguística e com essa disciplina. Esse é um momento em que é importante a gente apresentar para os alunos quem são as pessoas por trás das mensagens, por trás dos nomes que eles leem lá, né? Para além dos papéis que a gente exerce no CEDERJ, né? Daí, em seguida, eu vou falar um pouco da disciplina, e aí sim a gente pode falar um pouco mais sobre a nossa relação com a disciplina, né? Qual é o conteúdo da disciplina, para que ela é pensada e tudo mais. A gente vai passar um pouquinho na plataforma para vocês entenderem como que a plataforma está organizada e o que tem de material lá para vocês para essa matéria. Eu vou apresentar o cronograma, um pouco mostrando, tirando algumas dúvidas relacionadas a como esse curso é organizado, como que o conteúdo está dividido. Finalmente, a gente chega no motivo que muita gente quer saber, é um tema que todo mundo tem interesse, quer saber como são as avaliações, né? E aí, por fim, falar também um pouco sobre a dinâmica de condução do curso, né? No sentido de como é que a gente vai lidar com as perguntas na plataforma, esse tipo de coisa, frequência de tutorias, esse tipo de coisa, né? Eu vou começar, então, me apresentando, em seguida eu abro para o Elton, né? Eu sou Luciana Sanches Mendes, eu sou professora da UF, né, da Letras Presencial e do CEDERJ. A minha especialidade em pesquisa não é o tema dessa disciplina diretamente, no sentido de que a minha formação e a maior parte dos artigos que eu escrevi, da pesquisa que eu conduzi na minha vida até hoje, não é voltada para o tema de história da língua, né? Eu fiz muito mais pesquisa sincrônica. A minha especialidade é semântica, mais especificamente semântica formal, que é uma área bem pequena, diminuta aqui no Brasil, que é um braço, né, de estudos do significado da linguística gerativa. São nomes que talvez vocês já ouviram aí nos cursos de linguística. Além disso, eu também conduzi trabalhos, né, com a língua indígena, né, com línguas indígenas. Eu gosto sempre de deixar a minha página, tem link para o Lattes, para quem gosta de ver Lattes, né? Mas eu tenho aqui na minha página publicações, um pouco do que eu fiz, mas sobretudo, e mais importante para o caso de vocês, é que tem um link para uma parte que se chama Vídeos, que tem o link não só para o canal do YouTube, onde vocês vão encontrar material relacionado a essa disciplina, mas também outros materiais. Por exemplo, eu participei de 2 atividades que foram desenvolvidas pelo Museu Ciência e Vida, que é o Museu do CEDERJ, uma apresentando um pouco da minha história, falando um pouquinho de línguas indígenas, e um outro falando sobre a relação entre memes e linguística. Eu sou a gestora da página do perfil Gramatimemes no Instagram, então eu tenho também um trabalho com divulgação científica. Esse é o meu, vamos dizer, o meu perfil para além do que eu faço no CEDERJ. E estou credenciada no programa de pós-graduação e faço orientação de mestrado e de doutorado, no momento, com pessoas pesquisando semântica, ensino, relações nesse sentido. Agora, o que eu tenho a ver com essa disciplina, né? Há muitos anos, desde quando eu entrei na UF, eu pego as disciplinas de linguística histórica, né, de história da língua. E quando surgiu a oportunidade de ser coordenadora do CEDERJ, justamente foi essa disciplina que me apareceu. Então, embora ela não seja diretamente o meu tema de pesquisa, ela já é uma disciplina com que eu trabalho já há muitos anos, né? Isso quer dizer assim, eu costumava dizer que era uma novidade para mim, mas eu já não posso dizer isso, porque já está indo aí para 8, 10 anos, só trabalhando com esse tema na graduação, tanto do presencial quanto do ensino à distância, né? Então, a história da língua acabou aparecendo, por exemplo, em alguns posts do Gramatimemes, eu já dei palestras sobre isso, ainda realmente não escrevi nada sobre isso. Quando for falar
das aulas e do livro, vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque em muitos cursos da Letras você tem a oportunidade de ter aula, né, ou de ter como coordenador na disciplina o autor do material que você está lendo, e esse não é o caso aqui nessa disciplina. Nem eu nem o Elton não estivemos envolvidos na confecção desse material. Então, às vezes, a gente mesmo pode ter certas dúvidas em relação a alguns pontos de por que a tal ilustração está ali, coisas desse tipo, mas isso é uma coisa que eu tenho aprendido a contornar nos últimos anos. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas para entender, né, quem somos nós, né, então eu convido, aí deixei o link, vou pedir depois para vocês podem também procurar, né, o Lattes Welton, ele vai se apresentar um pouco. E, de novo, queria dizer que é importante que vocês saibam quem são as pessoas que vão ler as mensagens que você escreve, quem que responde para vocês, né? E eu sou, acho que é importante dizer, coordenadora dessa disciplina já há muitos anos, também no ensino à distância, né? Então, tanto no presencial como no ensino à distância, essa é a disciplina com que eu trabalho na graduação, principalmente porque por um tempo semântica não era uma disciplina na graduação da UF, então, nos meus trabalhos da graduação, História da Língua tem sido o meu espaço. Bom, então essa sou eu. Qualquer dúvida em relação sobre o meu percurso, quem sou eu, está aí para vocês. E aí vou deixar agora o Elton se apresentar, né, que é o tutor à distância dessa disciplina. Vai lá, Elton. Oi, gente, boa noite. Então, eu posso dizer que eu sou duplamente novato, porque eu estou na UF tem 2 anos, né? Então, ainda não tive a oportunidade de pegar a disciplina de História da Língua, apesar de trabalhar bastante com fonética e fonologia, que vocês vão ver que a gente acaba retomando algumas coisas ali, então acho que vai ser bastante útil. E eu sou tutor novato aqui na Letras. Eu estava trabalhando como tutor presencial no curso de Segurança Pública, então eu acabei de ser chamado para atuar como tutor à distância aqui na Letras, então essa é a minha primeira experiência aqui com vocês. Eu também trabalho com uma vertente, com um ponto de vista mais sincrônico também. Eu sou da área mais voltada para texto, discurso, tenho trabalhado bastante nos últimos anos com textos que envolvem algum tipo de criminalidade, né, com discursos envolvidos ali em âmbitos forenses, de crime e tudo mais. Mas eu confesso que eu sempre gostei muito de História da Língua, inclusive um dos primeiros artigos que eu publiquei foi História da Língua e Ensino de Língua Portuguesa, mas depois disso eu acabei, pronto, entrando da minha linha de pesquisa mesmo. Depois que a gente entra numa linha, a gente fica ali durante muitos anos, acabei não retornando, né? Então essa vai ser uma boa oportunidade aqui para eu reestreitar meus laços, né, com a diacronia, com a História da Língua. Acho que vai ser uma boa oportunidade. Também estou aqui à disposição de vocês para o que precisarem, tá bom? Obrigada, Elton. Eu queria reforçar, né, uma característica do Elton, que é uma coisa que provavelmente vai ser a tônica desse primeiro semestre trabalhando com ele, que é o fato de que vocês têm um tutor, né, que é professor também da UF. Então, acho que, às vezes, o aluno do CEDEG se sente menosprezado, porque sei que se sente que não tem o mesmo valor que um aluno do curso presencial, e vocês têm o privilégio nessa disciplina de ter tanto coordenadora quanto tutores, são professores, doutores, né, do curso presencial da Letras. Então vocês têm, claro, guardadas todas as diferenças que vocês já sabem desde que começaram com esse curso, que escolheram, né, fazer o curso no CEDEG. Guardadas todas essas diferenças, vocês têm acesso, vamos dizer assim, ao padrão de qualidade UF, como as pessoas gostam de dizer aí fora, né, no ambiente mercadológico. Não é uma coisa que a gente gosta de reproduzir, mas acho importante a gente valorizar, né, saber quem são essas pessoas, né. E principalmente no sentido do respeito mesmo, porque às vezes eu percebo, Elton, espero que não aconteça com você, umas mensagens assim na sala de tutoria, do tipo, tutor, minha nota, alguma coisa assim. E esse tipo de tratamento é muito triste, porque mostra que o aluno entende que o tutor está ali no papel, às vezes, de secretário, né, de auxiliar,
E Deus me livre de pensar que alguns alunos possam tratar assim os secretários do curso, né? Mas o que eu vejo um pouco é uma diferença de tratamento quando a gente faz essa explicação, que não deixa de ser muito triste também, né? Mas, enfim, a gente vai acabar falando um pouco da experiência, da minha experiência. Eu vou acabar falando um pouco da minha experiência até o momento, principalmente para dar uns toques do que a gente pode fazer diferente esse semestre. Então, a gente falou aqui de História da Língua, o que é Português 7, né? Português 7 é uma disciplina que vai tratar da formação da língua portuguesa. E é uma disciplina que tem a sua fama, justamente porque ela abarca temas muito diversos. Basicamente, a gente vai ver no cronograma que você tem 3 grandes blocos de temas. A parte de história externa, em que a gente vai falar sobre a formação do ponto de vista da história externa mesmo, dos povos, dos lugares, das datas, das guerras, das invasões, das imposições, os contatos linguísticos, do aspecto mais histórico-social, que é um tema agora mais recente, que vem sendo integrado pelos linguistas, né, do contexto social em que essa língua emerge, o que é uma língua emergir, o que é uma língua nova, em que momento a gente dormiu falando uma língua e acordou falando português, esse tipo de reflexão. Mas como se não bastasse, isso daí já é uma história aí que vai pegar mais ou menos aí uns 10, 15 séculos, né? Como se não bastasse esse tema, que por si só já é enorme, esse curso ainda vai olhar para os aspectos internos da língua, né? E aí é que a gente vai tratar, puxando o que o Elton falou, das questões fonético-fonológicas, é todo um bloco sobre as questões das alterações, né, de pronúncia na formação da língua portuguesa, e em seguida dos aspectos morfossintáticos. Então é um curso que eu chamo de uma grande revisão do curso de letras. Eu entendo que por questões burocráticas que não cabem a nós, né, às vezes no CEDERJ também existe um tipo de falta de conhecimento, né, de quem é que cuida do quê. Eu cuido só de Português 7, eu não cuido do curso todo. Eu não entendo como são as questões de pré-requisito do CEDEJ. Eu sei que existem alguns, mas eu sei que muitos são quebrados. Mas se alguém me perguntar qual é o pré-requisito para fazer essa disciplina, são todos, né? Realmente é difícil fazer disciplina sem ter feito fonética, fonologia, morfologia e sintaxe. E digo mais, é difícil sem ter feito bons cursos de fonética, fonologia, morfologia e sintaxe. No início, muita gente dizia que a grande dificuldade dessa disciplina era o latim. Ah, porque eu não fiz latim, porque eu odeio latim, porque meu professor de latim isso, assado. E por algum tempo eu fiquei bastante sensibilizada com esse tipo de queixa. Mas eu comecei a perceber que o grande problema dos alunos, e eu vou falar isso de cara na primeira semana, que assim, por onde eu começo, se eu já estou vendo que eu vou ter dificuldades nessa disciplina, a grande dificuldade dos alunos não é no latim. A grande dificuldade dos alunos não é na parte de história externa. A grande dificuldade dos alunos é na parte do português, né? É saber o que é morfologia, o que é sintaxe. Tem uma aula inteira dedicada a falar dos níveis de análise linguística, justamente porque, para começar a falar disso no nível diacrônico, vocês precisam estar confortáveis para saber o que é um fonema, o que é um morfema e o que é sintaxe, organização de constituintes, esse tipo de coisa. É preciso estar muito confiante em saber a diferença entre classe de palavra e função sintática. É preciso estar confiante sobre esses termos linguísticos, metalinguísticos, que a gente utiliza para falar de língua portuguesa. Então, de verdade, por toda a minha experiência até aqui, é aqui que os alunos vão encontrar dificuldade. E aí, o que eu falo na apresentação do curso, inclusive, que está disponível na plataforma, é que vocês encarem essa disciplina não como um terror, mas com uma grande oportunidade de fazer uma grande revisão desses conteúdos. Porque quem está fazendo Português 7 está para sair do curso. Todo mundo me escreve isso. Estou com dificuldade, mas é uma das minhas últimas, ou é a última. É alguém que está com a mão no diploma de licenciatura, né? Que está, assim, às portas de começar a trabalhar e de dar aula e de começar a falar de português. Então, essa é a grande chance de vocês de fazer uma grande revisão e de refletir sobre esses temas com um olhar diacrônico. Mas é importante entender que essa disciplina vai trazer, sim, vamos dizer, essa carga de conteúdo que é já conhecida
de vocês. Eu vou mostrar aqui a plataforma, um pouquinho para a gente dar uma olhada nela, né? Vocês estão se familiarizando e eu também. Eu abri aqui a parte de português 7 um pouco para dizer algumas coisas. Aqui vocês já viram que elas estão divididas aqui nas aulas, né? O que eu gostaria que vocês fizessem com frequência é que vocês visitassem a plataforma. Não sei se vocês sabem, mas tudo que vocês fazem no sistema quando vocês estão logados, a gente também viu, Elton, tudo é rastreado, né? A gente consegue saber quanto tempo. Então, por exemplo, se alguém falar, o Elton não está entrando na sala de tutoria para ver as perguntas, a gente consegue saber se o Elton está entrando ou não, né? Quando foi o último login deles e tudo mais. E eu já sei que às vezes acontece do aluno entrar, baixar os PDFs das aulas e nunca mais entrar aqui, né? E fazer a prova. Né? E aí o meu apelo é para que vocês não façam isso, para que vocês tenham o hábito de entrar na plataforma. Eu entendo as dificuldades de conexão de internet, que isso não é possível fazer todo o tempo, mas em cada aula desse curso, em cada semana, na verdade em cada aula, vocês vão ver que não é exatamente um para um aula semana, tem material para vocês aqui. Né? Então, o primeiro deles é essa aba que é muito importante. Nessa aba estão respondidas 60% das perguntas feitas na sala de tutoria, tá? Que é o quê? Basicamente, aqui tem uma apresentação da professora, tem a apresentação aqui da equipe, o Elton entrou há pouco tempo, depois eu vou poder fazer um vídeo dele, se quiser, se apresentando, o conteúdo de cada avaliação. Então, o que cai na AD1? O que cai na AP1? Né? Os tutores dessa disciplina, o Elton, já vai estar também aqui, instruído a nunca responder esse tipo de pergunta, a responder assim, essa informação está na aba de apresentação do curso, que é muito importante que vocês exercitem essa independência, né? A gente cria também, né, formação intelectual na universidade. É muito importante que vocês criem essa independência. Eu sei que esse é um esforço também do coordenador do curso, professor Eduardo Kennedy, que está criando questionários do tipo FAQ, aquelas perguntas que são sempre feitas, para os alunos terem o estímulo de buscar informação, em vez de simplesmente perguntar para um secretário, para o coordenador ou para o tutor. E aqui tem algumas dicas sobre o conteúdo do curso. Então, basicamente, está em dúvida sobre o conteúdo, o que cai em qual prova, isso está aqui. Mas, além disso, em cada aula, né, por exemplo, aqui na aula 1, em cada aula, a gente tem aqui um material de apoio para aquelas aulas, um material em PDF, que, em tese, deveriam substituir uma aula do curso presencial. Né? A gente sabe que isso não é assim, então o que a gente traz aqui é um certo apoio naquele material. Nessa parte que há menos dificuldade, que é uma parte mais introdutória, que é a parte que fala mais dos aspectos sócio-históricos, como eu disse, essa parte não é o grande terror da disciplina, tem alguns textos, alguns vídeos de outros canais do YouTube, ou às vezes mesmo algum outro texto, mas não tem material de apoio como nessas aulas aqui, ó, que é quando a coisa começa a se complicar mais, no sentido de que os alunos sentem mais falta de tutoria, de algo parecido com uma aula, né? Já que o ensino à distância tem esse tipo, né, impõe esse tipo de coisa. Então, se você vem aqui, por exemplo, na aula 7, que é sobre processos fonológicos, você vai ver que tem aqui um material de apoio, que são, aqui, por exemplo, tem um texto sobre metaplasmos contemporâneos, que eu acho que é um tema que não está, né, bem contemplado no material. Tem um esquema de metaplasmos, um material assim que é super interessante de você ter aí baixado, ou até impresso, uma folhinha só, né? E depois vem videoaulas, né? Não são videoaulas, porque não são aulas gigantes, mas tem alguns vídeos
para cada uma dessas aulas que são dedicadas a temas mais de linguística interna, né? Então, de fonologia e de morfossintaxe. E realmente é importante que vocês façam as duas coisas, tanto leiam o material quanto assistam esses vídeos. Um não substitui o outro, no sentido de que é claro que você pode só ler o material, em tese ele deveria substituir, certo? Mas ter esse tipo de material aqui de apoio, principalmente porque ele tem colorido, ele tem, deixa eu ver se eu pego aqui o de vogais e consoantes, que é a 5 e a 6. Aqui tem alguns quadros que eu uso no curso presencial. Então, esse quadro aqui ele é muito útil, porque ele mostra aqui em vermelho quais são as consoantes que são inovações do português, né? Consoantes em vermelho. Aqui não são consoantes que não havia em latim e há em português. Então, você tem aqui um material que dá um pouco essa sensação, um pouco de proximidade com a forma com que eu trabalho essa disciplina no presencial, no sentido de que o que tem nos meus slides, o material que eu fui realmente montando, né, com essa disciplina ao longo desses anos todos. Por que essas aulas estão fechadas aqui? Só está aberta a aula 1. Isso é uma coisa que a gente pode negociar mais para o final da tutoria, vou deixar vocês falarem qual a opinião de vocês. Tinha uma época, Welton, que eu abria a aula toda semana, né? Então, a gente está hoje na semana da aula 1, está só a aula 1 aberta. Depois chegava a aula 2, eu vinha e abria a aula 2. Aí alguns alunos me falaram que não tem o hábito de entrar toda semana, e que gosta de entrar e coletar todo o material, baixar e assistir no ônibus, né, lendo trabalho, coisas assim. E aí eu dei uma flexibilizada de abrir as aulas em bloco. Então é o que talvez eu faça dessa vez também. Por quê? Porque é muito importante. De tudo que a gente sabe, eu também estudo psicolinguística, que tem bastante a ver com a educação e de que forma os nossos cérebros aprendem. É muito importante que vocês estudem um pouquinho toda semana. A gente sabe que o mundo não é de acordo com as nossas expectativas. Eu mesma já furei um monte de resolução de 2024, mas o máximo que vocês conseguirem dividir o conteúdo durante as semanas, a gente vai ver que o cronograma prevê, inclusive, semanas complicadas, é melhor. Essa não é uma disciplina, aliás, o curso à distância, de forma geral, vocês já devem saber disso a essa altura, mas acho que é importante falar o óbvio, às vezes. Não é um curso que se faça estudando na véspera da prova. Eu acho que o curso, quem encara um curso à distância, está muito decidido a ter uma disciplina, não consigo nem saber muito de onde vem, né? Mas deve ser de uma vontade muito grande de fazer o curso superior e um manejamento aí do tempo que pode ser realmente complicado com o dia a dia das pessoas que trabalham, que têm família e tudo mais. Mas então, assim, o que eu recomendo fortemente é que vocês entrem com a máxima frequência que vocês conseguirem aqui na plataforma. Não entrem só para perguntar alguma coisa que vocês não estão recebendo nota, alguma coisa assim, porque esse tem sido, às vezes, alguns semestres desse curso, né? Eu tenho relatórios semestre a semestre e bato essas informações com a quantidade de reprovação, e é claro que isso não é uma informação inútil, né? É claro que a gente sabe que o semestre em que as pessoas só entraram para saber que dia é a prova, a informação que claramente está apresentada em outro lugar, são semestres em que as pessoas não vão bem na prova, né? Então, assim, o meu apelo é que vocês entrem aqui e utilizem esse espaço, né? Vou falar um pouquinho mais da sala de tutoria daqui a pouco, mas usem isso aqui com sabedoria, né? Isso dito da plataforma, eu vou apresentar um pouco o cronograma e aí acho que vai ficar um pouco mais claro isso que eu estou dizendo. Então, esse é o cronograma de uma pessoa que tem ascendente em Virgem, tá? Que pegou isso aqui e fez assim, da forma mais organizada possível para vocês, tá? As cores dividem os temas. Então, você bate o olho, sabe que tem rosa, verde e roxo. E uma coisa que é importante de observar é que muitas semanas, a gente está aqui nessa semana, né? É uma semana que tem uma aula, que é o que, para quê, por quê, para que estudar a história de uma língua.
Depois, a próxima semana é da periodização da história do latim. Depois é a fragmentação linguística. Depois é o português no tempo e no espaço. Mas vocês vão ver que a própria aula 4 já é uma aula mais ou menos de revisão. Então, a gente não tem, para cada semana, uma aula do material. A gente tem menos aulas do material do que a gente tem de semanas, porque a gente tem várias semanas dedicadas à revisão. Isso quer dizer o quê? Me compliquei aqui, sabe? Nessas duas, não consegui ler uma por semana. Deu aquela acumulada, você vai ter um tempo, pelo menos até de fazer a P1, para ter, para colocar em dia essa leitura. Né? E você vai ver que isso vai ficando ainda maior depois que passa a P1 e a gente entra. Tem uma coisa semiótica, viu, Elton, de por que isso aqui é roxo. Né? O roxo aqui indica atenção, né? Porque essa aqui é a parte mais difícil da disciplina, tá? Para todo mundo, no geral. Assim. Via de regra, né? Claro que vai ter um outro que vai melhor aqui, vai pior em fonologia, mas essa é a parte mais difícil. O que quer dizer isso? Que é porque é para estudar mesmo, né? Então, essas semanas são dedicadas ao estudo desses temas. E aula 10 e 11, e depois semana de revisão, e só então você tem a AP2. Então, veja que nesses intervalos, vocês vão ver que tem menos aulas. Você vai estranhar e pensar, nossa, mas aqui ficou tão apertado, mas isso tem um motivo, né? O motivo tem a ver não com a extensão da quantidade de páginas que as aulas têm, mas a complexidade do tema que ela apresenta. Né? E aí, dada toda a minha, como dizer, experiência, né, com as notas e tudo mais, e querendo garantir, né, um equilíbrio de boas notas nas duas partes do curso, essa é a divisão proposta. Você vai pegar o seu material, o seu livro, você vai ver que ele tem mais aulas além da aula 11. Aquilo lá é para você ler quando você quiser fazer um projeto de mestrado. Não vai entrar como leitura obrigatória para o curso. Né? Então, eu preferi fazer um recorte e a gente vai mais profundamente nesses temas que são os essenciais e aqueles eu entendo que são, assim, tem até uma aula lá, deixa eu ver aqui como é que está lá na plataforma, está assim, para saber mais, no final, né? Aulas 12, 13 e 14 são aulas que são para saber mais, no sentido de que elas não fazem parte do conteúdo obrigatório de avaliação. Vou falar um pouquinho sobre as avaliações que estão aqui, o que é a AD1. Você está vendo aqui a postagem pela professora da AD1 na plataforma. Isso é uma coisa que já está na minha agenda, uma coisa que eu faço. Né? A AD1 vai ficar aberta para vocês por uma semana. As avaliações à distância, elas são feitas no formato de questionário. Vocês ficaram familiarizados com os questionários no período da pandemia, em que as APs, que eram as avaliações presenciais, passaram a ser feitas de forma remota, e a gente tentava emular uma situação de prova. Hoje, eu aproveitei esse aprendizado de trabalhar com banco de questões e com questões de fixação, muitas que eu entendo como questões de fixação, são questões de verdadeiro ou falso, questões de múltipla escolha. Eu utilizo essas questões de fixação de um banco que é continuamente alimentado para elaborar o questionário da AD1. Da D1 e da D2, desculpa, de todas as avaliações à distância, das ADs. E, além disso, eu também aproveito esse espaço para colocar uma ou duas questões que são dissertativas não no sentido de escrever um parágrafo, mas questões abertas, digamos assim, porque o questionário permite que eu deixe o famoso do feedback para os alunos, que é uma coisa que os alunos do CEDERJ não têm, desde que eu entrei no curso. É uma coisa que eu não entendo como que até hoje o próprio movimento, né, dos alunos do curso não tenham solucionado esse tipo de problema. Isso não é um problema nosso, o problema que eu estou dizendo, o fato de que as provas não voltam para os alunos, né, as provas presenciais, né. Então, quando você faz uma AP, você tem que tentar se lembrar o que você escreveu para saber se você foi bem ou não na AP. Isso tem sido assim. A solução que o CEDERJ tem oferecido é implementar um tipo de correção online, em que as provas são escaneadas. Isso não é feito ainda nessa disciplina. Mas o que eu consigo, às vezes, é emular isso
em uma questão, pelo menos, aberta na AD, né, na AD1 e na AD2, porque no processo de correção eu consigo mandar um recado. Né, a única chance que a gente tem de responder um aluno é numa questão aberta da AD, nesse curso, nesse momento. Né? E, enquanto que as APs são feitas das formas tradicionais, vocês vão no polo, fazem a AP, e as APs chegam para a gente em algum momento. É importante que se diga, fique aqui registrado, gravado, que a gente não tem nenhuma gerência sobre quanto tempo a prova chega nas nossas mãos, esse tipo de coisa. No que eu e o Elton temos gerência? No tempo de correção. Eu posso dizer para vocês que até hoje eu nunca extrapolei o prazo estabelecido pelo CEDERJ, nem quando o CEDERJ só me entregou as provas com 48 horas de tempo para corrigir. Tá? Eu sou realmente rigorosa com as datas, sou assim com meus alunos, sou assim comigo mesma. Mas o que a gente consegue controlar, eu e o Elton, a gente garante que nós vamos entregar na data. Então, nem precisa entrar na sala de tutoria. Cadê as notas e coisas assim? Nós estaremos corrigindo as provas, a menos que o CEDERJ esteja passeando com as provas, porque tem alguns semestres que eu não sei o que acontece. O Elton, que as provas, acho que elas vão, as de Piraí, vão para Friburgo, alguma coisa assim, porque daí demora. Tem épocas em que essas provas demoram chegar para a gente. Mas como nós estamos frequentemente na UF, assim que elas chegam na secretaria aqui em Niterói, a gente pega as provas e corrige com o menor tempo possível. Então, esse é, assim, compromisso que nós temos como parte, vamos dizer aqui, como coordenadoria ou como tutor. Então, a postagem da plataforma aqui quer dizer a abertura do questionário para vocês fazerem, da AD, e depois o limite de entrega, as datas das provas, vocês sabem, estabelecidos pelo calendário do próprio CEDERJ. Então, repetindo, eu acho que eu acabei misturando AD e AP, as AD são feitas no formato de questionário, todo questionário está lá todo apresentado para vocês. Esse questionário é feito daquela forma que talvez vocês já conheçam, que são questionários montados em cada prova é diferente da outra, mesmo para as questões abertas. Então, não é uma prova para você ficar conversando, não é uma atividade à distância para você ficar conversando com o seu colega, para você realmente ficar concentrado e responder as questões que vão aparecer para cada aluno. São questões diferentes, as provas são únicas, né? Porque além de ser embaralhado, é tirado de um banco que é muito grande, então vocês também aqui já fez estatística, vocês podem fazer o cálculo. Aí eu já fiz, é muito difícil uma prova ser igual a outra. Tá? Ainda mais na ordem, né? Porque às vezes pode até calhar de ser, mas assim, para ser exatamente na ordem é bem pequeno. Acho que é mais fácil ganhar na Mega Sena do que você conseguir ter uma prova igual ao seu vizinho, alguma coisa assim. Então, esse é o esquema da AD. E eu faço isso de novo por 2 motivos, porque tem questões de fixação, e segundo, porque na questão aberta, ou dissertativa aberta, eu posso, na correção, dar algum tipo de retorno desse feedback que os alunos não sentem falta, já que eles não conseguem ter isso nas APs. As APs são feitas de forma bastante tradicional, no sentido de que vocês vão fazer lá no polo. É o seguinte, sei mais ou menos da forma que esse curso tem e sei mais ou menos da forma que as minhas provas têm, não só no CEDERJ, mas também no ensino presencial. As minhas provas não fazem perguntas que estão facilmente recuperadas no material, no sentido de que não vai ter uma coisa assim, tipo, o que são as invasões bárbaras? O que foi, em que ano foi, não sei o quê. Não é esse tipo de pergunta que cai. É sempre com algum texto motivador, e esse texto pode ser um texto do taralo, ou um meme, ou uma música, alguma coisa desse tipo, ou uma quantidade de dados para vocês analisarem. Então, as APs, elas avaliam se o aluno está sabendo entregar os conceitos que ele aprendeu em novos problemas, situações problema, eu só gosto de falar isso, mas situações problema do universo, no sentido de que as provas não se repetem, né? Realmente um exercício, né? de criar questões novas a todo semestre, mas o conteúdo, claro, é sempre o mesmo, mas é no sentido de que elas às vezes podem assustar, no sentido de que
elas trazem uma situação, um problema para ser empregado num conceito. Então, não é uma prova em que você vai decorar um conceito. Então, periodização do latim, vou decorar que no século V o latim que era falado era tal e tal e tal, que não vai ser essa pergunta. Né? Na última prova, inclusive, caiu a tabela com a periodização do latim. Esse tipo de coisa nem exige que vocês decorem. Eu também não peço exemplos do latim, vocês não precisam decorar nenhum exemplo do latim. Eu nunca vou pedir assim, me dê um exemplo em latim de palavra proparoxítona que virou uma paroxítona em português. Isso nunca cai numa prova minha. Eu vou colocar dados de proparoxítona, dados de paroxítona, vou oferecer as traduções e você vai ter que discutir, só dando um exemplo aqui, vai ter que discutir qual foi a transformação fonológica que aconteceu nesses dados. E aí você vai ilustrar sempre a sua resposta com os dados que estão na prova. Então, esse é o mais ou menos o que eu posso dizer de como de como são as avaliações. Perguntas, eu quero falar, por último, uma questão sobre as dúvidas na plataforma, sobre como fazer perguntas na plataforma. Hoje mesmo já apareceu uma pergunta na sala de tutoria que é muito genérica, justamente porque talvez esse tema ainda esteja, né, os assuntos desse curso ainda estejam suscitando muitos questionamentos, né? A gente precisa começar a aprender a fazer perguntas mais específicas. Eu vou dar um exemplo que não é o exemplo que apareceu hoje, mas uma vez um aluno escreveu assim: eu não entendi o que é reconquista. Isso não é uma pergunta, porque isso é uma parte muito grande, né? E a gente tem que entender o que você não entendeu. Porque uma coisa que a gente não vai colocar na sala de tutoria, nem o Elton, eu também entro lá, viu, Elton, eu respondo, às vezes, é bem um trabalho bem compartilhado. O que o Elton não vai responder, nem eu vou responder, é fazer resumão de tema. Porque isso você encontra no material. O material é um resumão do tema. Acredite, os alunos acham que tem muitas páginas, mas aquilo ali já é um super resumão do tema. Tem os vídeos de apoio, tem textos de apoio. Então, e mais do que isso, você está totalmente em dúvida, não sabe nem por onde começar o que é guerra de reconquista, tem um monte de canal de historiador no YouTube que vão fazer que pode fazer esse resumão para você. Né? Eu faço de novo um apelo de que vocês aproveitem, né, o know-how, vamos dizer assim, do tutor e o meu, né? Fazendo perguntas realmente que sejam dúvidas, que apareçam ali do material. Então, evitem fazer perguntas muito genéricas. Então, assim, o que é sintaxe, o que é reconquista, o que é metaplasmo. Isso, até porque conceitos desse tipo. Número 1, eu nunca vou perguntar na prova isso. O que é reconquista, nunca vai cair assim. Sempre vai ser contextualizado, com problema, com dado. E segundo, se você colocar no Google o que é metaplasmos, você vai encontrar uma resposta. Né? Então, não usem a sala de tutoria como se fosse aquela sala de bot, né? Que a gente tenta, às vezes, eu estava tentando falar com a Gol sobre um crédito que eu tinha, eu não consegui falar com ninguém, eu falava toda hora com um bot. A gente não quer ser um bot para vocês respondendo, o Elton lá respondendo. Por favor, verifique na página tal a resposta. Por favor, verifique. A gente não quer virar um bot. A gente quer ser uma pessoa do tipo, inclusive, que diga, preciso de 24 horas para pensar, porque eu não sei responder essa pergunta. Eu sempre lanço esse desafio. Façam perguntas de coisas que a gente não sabe, ou que peguem um pouco a gente de surpresa, ou no sentido de que seja uma coisa pontual que te resolva como você seguir. A tutoria não é um lugar que vai apresentar grandes resumões. Nem aqui, como também não deveria ser a tutoria presencial, mas a tutoria presencial não nos diz respeito, mas, inclusive, as tutorias que eu coordeno aqui na UF, né, os nossos monitores aqui, o Elton é coordenador aqui da monitoria, a gente sabe que o monitor não existe para suprir, né, as aulas, substituir as aulas dos docentes. Ele faz um serviço de apoio ali, uma tarefa, né, de apoio que deve ser mais bem aproveitada, tanto aqui no presencial quanto no remoto. Esse é o meu, vamos dizer, o meu apelo.